glorificava a Deus agora. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Pedi só que o irmão ou me ajude no teclado ou solte um fundo musical aí. Esse pastor vem da adoração, ele gosta dessas coisas. Eu vou ser fidedigno ao texto que me foi passado, porque eu passei vários dias perguntando a Deus o que Ele queria que fosse ministrado, e Ele confirmou o texto que a irmã havia me passado. Eu quero agradecer mais uma vez o convite desta igreja. Eu me sinto honrado cada vez que eu venho aqui. Amo os pastores dessa igreja. Eu já falei do pastor Francivaldo não só uma nem uma vez. Tenho um carinho muito grande pelos demais pastores que estão aqui. Minha pastora, um forte abraço. Receba de Deus hoje restauração na tua saúde, porque ninguém sobe para o altar para adorar e desce de mãos vazias. Aleluia. Eu sei que a senhora é uma mulher de fé, e em nome de Jesus hoje Deus lhe restaura. Aleluia. Pastor Moraes, pastor Marco, aos pastores da Vila Samara. Pastor é amiga da minha mamãe, né? Não é a senhora que é amiga da minha mamãe? Eu lembro de uma vez quando eu preguei, ela se apresentou para mim. Que Deus esteja abençoando aos demais pastores que estiverem, aos ciclos de oração que estão aqui, aos adoradores, aos membros. Eu quero deixar um forte abraço da igreja Proclamar em Nova Aliança, em Jardim São Cristóvão, ao qual eu sou pastor daquela igreja lá. Pastora Liana, minha esposa, não pôde estar aqui porque hoje é aniversário da sede. Nós somos uma congregação lá em Jardim São Cristóvão. A sede é no Quatraque, e a minha esposa está envolvida com decoração, com o evento, e ela foi para lá. Nós nos dividimos para que eu estivesse aqui hoje. Mas sabe o que é mais importante? Sabe quando eu olho para o teu rosto, quando eu olho para o rosto de cada um de vocês aqui, eu não vejo escrito Batista, eu não vejo escrito Assembleia de Deus, eu não vejo escrito Presbiteriana, eu não vejo escrito Adventista, eu não vejo escrito Cristã Evangélica, eu não vejo nada disso. Quando eu olho para mim e para você, sabe o que eu consigo ver? Só uma coisa: a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você crê em atos proféticos? Você crê em profecia? Você está no lugar certo. Eu quero te dar alguns segundos para você falar com o papai, e eu vou já orar. Eu sei que você já orou, eu sei que você já entrou. Eu gosto de entrar em igreja onde tem a presença de Deus. Pastor, tem lugar que não tem? Vou te dar essa triste notícia: tem. A gente entra e parece que Jesus não foi convidado para estar no lugar. E Ele não arromba coração. Ele não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, não. Ele é educado. Mas toda vez que eu venho aqui eu sinto a presença. Glória a Deus. Não é diferente a outra que eu posso citar, é a Collier, não é diferente lá. Toda vez que eu vou lá eu sinto a presença. Pai, Paizinho querido, meu Deus, eu te dou graças nessa noite. E eu quero te dizer o quanto nós te amamos, porque Tu és digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Estamos aqui não porque mereçamos algo, mas pela Tua misericórdia, a Tua graça, favor imerecido, e a Tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Por isso, Te pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados. Fala conosco nessa noite, que eu diminua para que o Senhor cresça nesta noite. Assim como há o Teu derramar, e como aconteceu no vale de ossos secos, derrama do Teu Espírito esta noite neste lugar. Derrama, que nós possamos sentir o Teu toque,
E alguns que nunca sentiram isso possam sentir hoje. Eu dispenso uma palavra profética neste lugar, nessa noite, Pai. Que teu Espírito comece a tocar e que haja o derramar dele no meio da congregação, porque o Senhor já deu ordem aos anjos em nosso favor. E eu te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Ezequiel 37, 4 e 5 é o texto dessa noite de adoração, é o texto base. E a palavra do Senhor diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você pode assentar glorificando a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Eu quero pensar nessa noite um pouquinho com você a respeito do seguinte tema. O tema que Deus colocou em meu coração para ministrar essa noite. E o tema é: quando a palavra vem de Deus. Eu vou repetir para você não esquecer. Quando a palavra vem de Deus. Eu quero relembrar um pouquinho da história para você entender o porquê que nós estamos nesse capítulo e nesse versículo. Ezequiel é um jovem, filho de sacerdote, e que está sendo treinado para assumir o lugar de um sacerdote. Ezequiel costumeiramente estava no templo, assim como eu e você, sendo preparado para assumir algo da parte de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, no templo, muitos anos, e nós pensamos que Deus está nos chamando para algo, e Deus tem algo muito melhor do que nós estamos pensando. Ezequiel cresce pensando que ia ser sacerdote, mas aos 17 anos de idade, Ezequiel vê um contemporâneo dele ser levado cativo. Eu estou falando de Daniel. Daniel é levado cativo para a Babilônia. Passam-se mais alguns 8 anos. Ezequiel já está pronto, preparado. Ezequiel também é levado ao cativeiro. O ministério de Ezequiel profético começa aos 30 anos. Ezequiel profetiza 22 anos da vida dele. 30 mais 22 dá 52. No meio dessa caminhada, até a mulher de Ezequiel morre. E você às vezes está se perguntando, que está enfrentando tanta luta e tanta batalha, né? E parece que Deus não está te ouvindo. Eu vim essa noite para dizer para você que Ele está movimentando você, para que você seja a boca profética aonde você chegar. Glória a Deus. Você lê o texto comigo. 3 coisas eu quero te apresentar dentro desse texto. Fica com a tua Bíblia aberta, porque você vai ler comigo. Seja crente bereano. Eu aviso a igreja. Não fica só com a palavra do pastor Jonathan, não. Pesquisa, te esmiuça. Sabe por que Deus dizia assim para Josué: ser forte e corajoso, esforça-te e ter bom ânimo, mas não aparta de ti o livro desta lei? Porque Josué só ia conseguir ter bom ânimo e ser forte se ele continuasse cumprindo tudo o que está escrito. Você é vencedor e vencedora, porque você tem entendimento da parte de Deus. Aleluia! A primeira coisa que acontece quando vem uma palavra dos céus, ou quando Deus libera uma palavra para mim e para você, é que da nossa boca, escuta bem o que eu vou dizer para você, da nossa boca sairá uma palavra profética. Tem Bíblia, pastor? Ezequiel 37, verso 4. A Bíblia diz: então me disse. Quem falou para Ezequiel? Deus. Quem? Deus. Não ouvi, quem? Deus. Olha o que Deus disse para Ezequiel: profetiza. Então profecia não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Deus.
profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Duas coisas acontecem depois da profecia de Ezequiel, depois que ele abre a boca. Agora imagina você, Ezequiel está diante de um vale. O vale não era só seco, aqui você leu seco, mas se você continuar lendo, diz que o vale era o quê? Eu não ouvi. Sequíssimo. Não havia vida naquele vale. Vale era um lugar de batalhas, de guerras. Aqueles corpos ali estavam porque haviam morrido em batalhas. Deus leva Ezequiel em uma visão para dizer para ele que aonde Deus chega, Ele restaura, Ele traz vida, Ele faz morto ressuscitar, Ele faz aquele que não está na presença vir para a presença, Ele faz filho desviado vir adorar, Ele traz marido que está nas drogas vir de joelhos no altar. Cadê a irmã que deu testemunho? Tu crê? Vai entrar de joelhos, entregando a vida para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagina só, você chega num lugar onde não tem vida, e era um vale, e o vale era longo, era grande. Todos os ossos já estão dispersos, porque tinha vento, e pegava osso daqui e carregava para ali, pegava a cabeça de um e jogava para o outro lado. Estava tudo desconforme, não tinha nada no seu lugar. Será que tem alguém que parece que na casa não tem nada no lugar? Tem alguém essa noite que parece que está tudo desarrumado, nada se encaixa? Mas quando o profeta chega no vale, Deus diz para ele, dá autoridade, diz: profetiza no vale dos ossos. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando Ezequiel abre a boca profética para profetizar? Vai comigo para Ezequiel 37, 7 e 8. Vou tomar uma água aqui. Ezequiel 37, a primeira coisa, a primeira restauração que acontece é a restauração ligada às coisas da terra. Vamos lá. Então profetizei como se me deu ordem, e houve o quê? Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se, cada osso ao seu. Ezequiel só precisou emprestar a boca e confiar. Coisas da terra. Ezequiel profetiza para que os ossos se ajuntem, e a cabeça que está lá no final do vale vem para o lugar do corpo que está no início, do esqueleto. O braço que está disperso veio para cá. O que é isso, pastor? Quando você entrar na sua casa, eu vim aqui para te dizer, começa a bater o pé e profetizar e dizer: o que está desarrumado vai arrumar, aquele que ainda não conhece vai conhecer, aquele que ainda não serve vai servir, o filho que não está na presença vai vir para a presença. Glória a Deus. Agora é para quem crê. A minha mãe passou a vida, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir: papai está mandando, eu obedeço. Eu cresci, mamãe dizendo que ela congregava numa igreja na Boa Milagre. Eu ainda fui para essa igreja, bem pequenininha, era uma missionária lá. Não tinha pastor, era uma missionária. A gente saía da Coeb e Sacavém a pé, porque não tinha passagem, para Bom Milagre. Quem conhece onde é a Coeb Sacavém? Quem conhece onde é a Bom Milagre? Dá uma pernada boa, né? A Bom Milagre é ali para o lado do Monte Castelo. Coeb Sacavém é que vai para a rodoviária. Era a pé, irmão. A minha mãe grávida indo a pé. E um dia a mamãe chegou. Escuta aí, ó. No círculo de oração. Aquela missionária foi e colocou a mão na barriga da minha mãe, no ventre, e disse para ela: o teu filho foi escolhido por Deus para ser pastor na terra. A minha mãe creu, quem não creu foi eu, quando ela me disse. Mas ela creu.
Sabe, Jacó segurou na perna do anjo, ela creu. E eu cresci ela ouvindo e disse: mamãe está doida. Eu acho que mamãe ia para o quarto e dizia assim: Senhor, mostra para ele. E um dia, Jesus do céu, eu disse assim para Jesus: Senhor, tu me chamou para ser levita, esse negócio de mamãe não dá certo. Mas eu entrei em um culto, eu era da Igreja Batista Shalom, eu passei 26 anos da minha vida na Igreja Batista, e eu era líder daquele ministério de adoração, e eu estava conduzindo a adoração, e eu fiz uma pergunta para Deus, adorando e falando com Deus: Senhor, tem alguém da Assembleia de Deus aqui? Não? Vou falar mal da Assembleia não, irmão. Eu disse: Senhor, por que tu fala com meus irmãos da Assembleia de Deus e tu não fala comigo? Foi desse jeito. Eu acho que Deus do céu disse assim: ei, para me ouvir, eu vou te levar para dar uma volta no deserto para te me ouvir. Sabe por quê, irmão? Porque é no deserto que a gente fica caladinho e faz a vontade de Deus. É no deserto que a gente não se acha o Todo-Poderoso. Deserto não é lugar de morte, não. Deserto é lugar de lapidar o diamante. Deserto é lugar de busca. Deserto é lugar de clamor. Por que Deus leva Ezequiel para o vale? É para mostrar para Ezequiel que no vale e no deserto Deus está. Imagina na tua casa quando tu está de joelho, que tu acha que Deus não está. Ele está lá também. O salmista Davi disse que enquanto ele era formado e os ossos dele iam se formando, Deus estava. Os nervos iam sendo formados, Deus estava. Aleluia. Sabe por que ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade? Primeiro, porque ele é espírito. E segundo, porque ele é a verdade. Não tem como adorar a Deus com mentira. Aleluia. E não tem como adorar a Deus na carne. Não adianta subir para o altar e dizer que está adorando a Deus todo desmantelado, porque não vai. Pastor, você está falando para a gente? Não, eu estou falando, dando testemunho que eu já vivi assim. Sabe o crente Raimundo? Está um pé na igreja, quem conhece isso? E está um pé achando que está adorando a Deus. Mas eu falei que um dia Deus me levou para o vale, né? Aí eu fui ouvir Deus. Sabe essa situação que talvez tu esteja passando? É porque Deus quer para te ouvir. Ele não está querendo que tu morra. Ele quer que tu pares para ouvi-lo. Ele quer que você esteja boca profética no meio dessa situação. Quando Ezequiel abriu a boca e profetizou, os ossos começaram a se juntar. Foi a primeira restauração. A segunda restauração está no 37, 9 e 10. Aleluia. Qual é, pastor? Restauração espiritual ligada à fé. 37, 9 e 10. Diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. É espiritual, é, pastor? Quantos de nós já entramos numa igreja secos e saímos sequíssimos? Quantas vezes você foi para um culto e você não sentiu nada naquele culto? As angústias te sufocaram tanto que tu não conseguiu nem adorar. Ezequiel está profetizando e Deus está mostrando para Ezequiel como está o povo de Israel. O povo estava morto, seco, por adorar a outros deuses, por se juntar com mulheres de outras nações, homens de outras nações, descumprindo aquilo que Deus havia dito. Como adorar no meio do cativeiro? Como glorificar a Deus no meio da angústia e da tribulação? Mas lá existiam homens que sabiam fazer isso. Daniel, contemporâneo de Ezequiel, o eunuco chega para ele: vocês foram escolhidos como príncipes, vai ter picanha.
vai ter vinho do melhor, vai ter tudo, porque vocês precisam ficar apresentáveis para o rei. Daniel disse: não, me deixa aqui alguns dias aqui, deixa eu com meu Deus aqui, tu vai ver que meu semblante vai estar melhor do que esses que estão comendo tudo isso aí, essas iguarias. No meio do cativeiro, no meio da prova, no meio da angústia, no meio da tribulação, Daniel resolve ser fiel a Deus. Eu não conheço um ou uma que resolva ser fiel a Deus em qualquer que seja a circunstância e ele não veja a glória de Deus se manifestar no meio dos seus. A partir daquele culto, quando eu disse para Deus: por que tu não fala comigo? E Ele me leva para passear um pouquinho com Ele, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender o que Deus queria da minha vida. Quantos aqui já entenderam que realmente qual é o real propósito de Deus na tua vida? Sabe qual é o nosso problema, amados irmãos? A minha mão direita é o meu propósito, a mão esquerda é o propósito de Deus. Eu quero às vezes que o meu propósito, o propósito de Deus se encaixe no meu, que Deus venha colocar o propósito dele no meu. Vou te dar uma triste notícia. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Agora experimenta pegar o teu propósito e colocar no de Deus. O que vai acontecer, pastor? Você será o que a Bíblia diz. Não é assim? Eu sou o que a Bíblia diz? O que é que eu sou, pastor? Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Aleluia! Deus está dizendo para Ezequiel: o meu povo está assim. Mas Ezequiel, profetiza, porque eu vou restaurar Israel. Hoje Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: profetiza, porque Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar os teus sonhos, Deus vai restaurar a tua caminhada. É para quem crê. Primeira coisa, a nossa boca vira boca profética. Segunda coisa que acontece quando a palavra vem dos céus, vem de Deus, é que vai acontecer simples aquilo que foi profetizado. Vai acontecer, não tem jeito. Eu lembro que na última ministração do dia 30 de setembro eu falei disso, mas eu vou repetir para você. Em uma semana eu vivi duas situações totalmente opostas uma à outra. Numa segunda-feira me levam para visitar uma senhora que está com câncer em fase terminal. Hoje não está gravando, Glória, não tem problema, falar. Porque hoje em dia a gente falar uma coisa dessa está correndo o risco de ser preso. E aquelas senhoras da igreja Batista Shalom, duas senhoras me convidam para ir no sábado, só que a nossa congregação estava em aniversário. E eu disse a seguinte resposta para a irmã: irmã, primeiro eu vou orar para pedir a direção de Deus. Aí eu lhe dou uma resposta: me espere um pouquinho. Ela não vai morrer não, vai dar tempo, vou chegar lá. No sábado não deu, no domingo a irmã me liga de novo. Eu disse: irmã, papai ainda não disse nada, segure mais um pouco. Na segunda eu entro em oração. Deus disse que era para eu ir naquele dia. Eu ligo para a irmã e disse: 16 horas me apanhe, nós vamos lá. Passou ela e uma outra irmã, nós somos os três, na forquilha. Chegamos, entramos, começamos a conversar com a jovem senhora que está em fase terminal de câncer. E aquela mulher começou a falar de Deus. Ela disse para a gente que ela era da Igreja Universal. E ela começou a falar de Deus e tudo. E enquanto eu falava com ela, ela não se prendia em nada do que a gente falava, ela dispersava. Quantos creem que Deus abre os nossos olhos em visões espirituais? Uma entidade chegou atrás dela e começou a mexer na cabeça daquela mulher, para tirar a atenção dela. Eu disse: eu já sei quem está aqui. E eu pedi: irmão, para um pouquinho. Em nome de Jesus, tu não és bem-vindo, pega a tua bagagem e sai. Aquela mulher voltou a atenção e eu fui explicar para ela o que estava acontecendo. Ela virou para mim e disse: não, pastor, não me despeço não, eu sou uma adoradora e tal. Eu disse: bicho, a mulher é mais crente do que eu, estou todo errado.
Só que nessa hora eu fiz uma oração. Senhor, foi o Senhor que me mandou aqui. E a tua palavra diz que nós não seríamos enganados nem confundidos. Te revela nessa tarde e mostra que tu és Deus neste lugar. Glória a Deus. A irmã dela sai de um quarto, senta no braço do sofá. Quando ele sentou, disse: pastor, eu quero falar uma coisa. Digo: diga, minha irmã. De vez em quando ela me disse que vem uma voz no ouvido dela e tira a atenção dela, ela fica dispersa. Eu olhei para ela. Agora a senhora não me disse que não acontece isso? Continuei a atitude de oração, continuamos a conversar. Daqui a pouco nós fomos orar. Enquanto eu orava, aquela mulher começou a ter ânsia de vômito. A mesma ânsia que ela teve, eu tive. Normalmente, quando eu estou orando por alguém e sinto o que a pessoa está sentindo, vai acontecer um milagre naquela hora. Glória a Deus. Eu já estava todo feliz: Senhor, tu vai curar a tua filha, só comigo. Mas Deus me faz parar e me diz algo: ela precisa fazer um conserto, tem uma brecha. Eu paro a oração e digo para aquela irmã: irmã, papai está me dizendo que a senhora precisa fazer um conserto, eu não sei o que é. E que tem uma... Não, pastor, eu estou toda certa com Deus, eu estou toda bem. Nessa hora o meu celular que estava no bolso vibrou. Uma das irmãs que estava comigo, a irmã por nome Ametista, ela mandou uma mensagem, mas eu não ia pegar o celular naquela hora. Eu não peguei, ficou vibrando e ficou quieto o celular no bolso. E eu disse: irmã, vamos continuar orando. E quando eu comecei a orar, papai, de novo, ela precisa fazer um conserto. Eu disse: irmã, eu não tenho como avançar, porque Deus está me dizendo que a senhora precisa fazer um conserto, e eu não posso ir contra a autoridade do meu pai. Ele é que te conhece e te sonda, ele sabe melhor do que eu, e até tua irmã e tua mãe e teu pai. Encerrou ali. Ela disse: pastor, então eu não sei. Encerramos ali, conversamos um pouco mais, eu saí. Eu resolvo pegar o celular para olhar. Quando eu abro o celular, que eu olho, a mensagem da irmã é o seguinte: pastor, o conserto é porque ela é lésbica, ela vive com uma mulher. E ela estava dizendo naquela hora, achando que era eu, que meu Deus estava mentindo. Naquela mesma semana, era sexta-feira, isso era uma segunda. Eu tenho uma casa no bairro Bequimão, eu moro no Jardim Eldorado, mas uma casa alugada. E lá começou a dar uma falha na elétrica, e eu fui lá para ver. A moça que alugou não estava, mas a menina que trabalha na casa estava. E eu pedi permissão, entrei na casa, comecei a olhar para ver o que estava acontecendo. Não demorou muito, a menina veio acabando de chorar: pastor, eu não aguento. Ela já sabia pela dona da casa que eu era pastor: eu não aguento mais, é muito sofrimento, é muita aflição. Nessa hora papai disse para mim: ela já tentou se matar várias vezes, ela não tem paz, porque o pai levou e ofereceu em sacrifício a demônios quando ela era menor. Eu fiquei calado, e ela continuou a dizer. Nós oramos, ela acalmou um pouco, eu continuei olhando o serviço. Daqui a pouco, na cozinha, quando eu ia passando, ela parou: pastor, eu preciso falar algo. Eu digo: fala, eu estou aqui para lhe ouvir. Porque antes eu tinha perguntado se ela tinha mais coisas para falar, ela disse que não tinha. E nessa hora ela disse: pastor, me disseram, foi o termo que ela usou, que meu pai me ofereceu em sacrifício a entidades quando eu era pequeno. Eu disse: quem te disse sabia, porque enquanto você falava comigo, meu Deus me disse que você foi oferecida assim, e você não tem paz, e você já pensou em se matar várias vezes. Ela caiu em prantos, confirmando aquilo que Deus havia me falado. E ela disse: pastor, eu não aguento mais isso, eu quero me libertar. Eu disse: tem duas situações para você. A primeira seria o seu pai, que é autoridade sobre você espiritual, em repreender, mas ele não vai fazer isso. A segunda é um sacerdote. O sacerdote está na casa. Agora entrega a tua vida para Jesus. Imediatamente ela se ajoelhou e disse: eu quero Deus. Ela já estava depressiva no medicamento. Eu não fiz uma oração longa, não. Eu só disse: meu Deus, o Senhor que é dono de todas as coisas e tem todo o poder, e que já revelou tudo aqui, em teu nome eu te peço que haja salvação e que essa jovem seja liberta nesta manhã. Quando ela levantou, ela disse: pastor, eu estou me sentindo melhor.
Passou-se alguns dias, eu voltei na casa, ela disse: pastor, eu estou bem. Já se passaram meses, e toda vez que eu vou lá, ela diz: pastor, eu estou bem. Quando você abre a sua boca de profeta, e tem uma palavra dos céus para você, além da restauração física, vai acontecer a restauração espiritual. Aquela pessoa será transformada pelo poder da palavra de Deus. Eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu disse para Deus que eu queria ouvir Ele falar. Talvez para alguns aqui soa isso como uma história de carochinha. Deixa eu te dizer algo, eu não estou um pingo preocupado com isso. Pastor, tu é prepotente? Não, porque eu conheço a voz do meu Deus e sei quando Ele fala, e sei quando Ele está no lugar. Então eu já passei dessa fase. Lembra da fase de videogame, pastor Marco? Eu já passei de fase. Eu não me preocupo mais com isso. Por quê, pastor? Porque eu não tenho que me justificar para ninguém. Eu quero ver milagres acontecer. Eu quero ver meu Deus agir, porque a palavra me diz que nós podemos profetizar e os ossos secos vai ter vida. Aleluia. Vai acontecer aquilo que foi profetizado. Ezequiel 37, 9 e 10. Aleluia. A palavra diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Quero parar bem aqui. Sabe por que acontece? Porque não é a minha nem a tua palavra, é a palavra de Deus que se manifesta. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele estava no começo, Ele está aqui, e Ele está no fim dos tempos, e Ele estará na eternidade. E um dia eu e você vamos nos encontrar com Ele. Lá no princípio Ele usou a palavra, e quando Ele falava haja, acontecia. Durante a caminhada Ele continuou usando a palavra e dizendo para os servos: fala, e acontecia. Então por que eu não vou crer que Ele continua falando hoje? Se Ele é o Alfa e o Ômega, se Ele é o princípio e o fim, se Ele tem todo o poder, se Ele está em todos os lugares e Ele é soberano. Sabe qual é o nosso problema? É a nossa fé que está precisando ser exercitada. Ontem eu preguei, falei para você o aniversário de 3 anos de uma igreja. Eu acho lindo quando Deus fala aquelas coisas que só eu e Deus sei. Sabe qual é o meu maior pedido para Deus? Eu não peço riqueza, eu não peço nada disso. Eu peço por algo, além do discernimento, da sabedoria, algo que eu fiz antes dos meus filhos nascerem, até mesmo de serem gerados. Eu entreguei meus filhos a Deus. Lembra aquela consagração que é feita na igreja? Eu faço uma pergunta para os pais: tu está querendo só apresentar a Deus ou tu está querendo consagrar? Porque quando tu consagra, papai, o peso sobre ti é maior, porque tu vai ter que ensinar mesmo. Tu está dizendo que é de Deus agora, tu entregou, foi para Deus. E eu fiz 3 atos proféticos com meus 2 filhos. Quando nasceu, o primeiro foi dentro do quarto na maternidade. Eu ergui a minha filha, que ela é a primogênita, para os céus. Assim eu fiz com o mais novo. Entreguei e disse: Deus, ela é tua. Deus, Ele é teu. Toma de conta. O segundo ato foi na igreja. Eu levei, entreguei para o meu pastor. E disse para ele: eu estou consagrando a Deus. Eles são de Deus. E o terceiro eu subi o monte, pastor Marcos. E levei os 2. Por que você está contando, pastor? Isso terminou o culto ontem. E a pastora daquela igreja veio até mim. Disse: pastor, quando o senhor ministrava, vim trazer um recado de Deus para o senhor. Ele mandou ele dizer que aquilo que o senhor entregou para ele
continua sendo dele. Até aí está superficial, né? Aí ela disse assim: os seus filhos. O que está te impedindo de entregar a tua casa para Deus? O que está te impedindo de ser profeta? É porque o marido se levanta toda vez que tu chega da igreja? É porque o filho te esculhamba? É porque a esposa não quer nada? Seja a boca profética mesmo no meio do vale. Seja a boca profética mesmo não enxergando nada, não vendo nada. Porque você não vive pelo que você vê, mas você vive pelo que você crê. Aleluia! Terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Eu já sei que eu estou cheio de profeta aqui. Sabe o que acontece quando a palavra vem dos céus também? Haverá vida, renovo e um derramado Espírito. Ezequiel 37, 13 e 14. Vamos lá para a Bíblia. 37, 13 e 14. Estou já encerrando, me aguenta só um pouquinho. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Olha o que Deus faz. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O que você quer dizer, pastor? Se Deus disse que teu esposo vai vir para a presença, ele vai vir. Se Deus disse que teus filhos vão adorar na casa dele, eles vão adorar. Se Deus disse que tem um milagre para a tua vida, vai acontecer. Eu já dei meu testemunho aqui, mas muitos nunca ouviram. Vou só um pouquinho, vai ser só um pouquinho, viu, pastor? Só um pouquinho, não vou demorar não. Eu não posso gerar filhos. Eu sou estéril para a medicina. Normalmente você ouve falar de mulheres, né? Eu tenho exame, eu tenho laudo, eu tenho tudo. Está lá na minha casa. Depois de 6 anos de casado, nós fazíamos faculdade ainda, eu e minha esposa. Depois que nós casamos é que nós fomos para a faculdade. E nós resolvemos ter filhos. E nada acontecia. Passa um ano, passa dor, nada. E já estavam quase 8 anos de casado. Ela foi no médico, ginecologista, e eu fui no urologista. Os exames dela tudo bacana, o meu deu problema, e eu não conseguia gerar filhos. Ele disse: tem uma solução, vamos tentar? Eu disse: vamos. O que é? Uma cirurgia. O médico me abriu, fez a cirurgia. 20 dias depois da cirurgia eu estou todo feliz. Agora vem, oh glória, aleluia, vou ver minha descendência. Quando eu entro no consultório, ele olha para mim e disse: Jonathan, eu te abri, mas a tua situação é a mesma, não tem jeito. Eu saí daquele hospital triste, na época era o Hospital São Domingos. Eu fiquei no retorno da Coama dando várias voltas, dentro de um veículo estrada. Eu era construtor naquela época. Isso é o ano de 2010. Quem olhava eu dando aquelas voltas naquele retorno estava me chamando de doido, no mínimo. Os vidros fechados, louvor, e eu dava gritos dentro do carro. E eu dizia: Senhor, eu não aceito. Eu vivo debaixo de uma palavra, e a tua palavra disse ao pai Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e eu faço parte dessa promessa, e eu verei a minha descendência. Glória a Deus. Depois de muitas voltas e o coração angustiado, eu fui para casa para dar notícia para minha esposa. Choramos juntos, oramos juntos, subimos um monte mais vezes. Deus nos levou a orar mais. Sabe, tudo que tu está passando, Deus só está dizendo e te ensinando a se aproximar mais dele. Quantos creem nisso?
2011, dezembro de 2011, eu faço uma viagem missionária. Eu fui para a cidade de Bacabal. Eu estava dirigindo o carro, eu levei comigo uma missionária. Aquela mulher disse para mim, eu não era pastor, meu irmão, tu crê? Eu disse, eu creio. Ela não tinha dito nem o que era. Eu disse, eu creio. Pare o carro. Eu já parei, já botei a mão no céu. Ela disse, isso era dezembro de 2011. Ela disse, Deus manda eu lhe dizer que seu filho, ela falou filho na época, é para março de 2012. Eu disse, eita, tem até mês. Eita, glória. Eu não vou nem dizer para você que quando entrou 1º de março de 2012, eu disse, anjo, tu não sobe. Tu não sobe. Agora eu me agarro, eu posso até ficar manco, mas tu não sobe. 14 de março de 2012, ela pediu para eu comprar o examezinho de farmácia. Eu esqueci, irmãos, com obra lá naquela época, Shopping da Ilha sendo feito, e eu esqueci. Dia 15 eu anotei na agenda, eu trouxe o examezinho. 1h30 da tarde, ela entra no banheiro para fazer. Quando ela volta, eu estava tirando aquela soneca, 1h30 da tarde, antes de voltar para a obra. Ela vira para mim e disse assim, o que tu quer, menino ou menina? Eu disse, não importa, Deus já operou o milagre. A Lara tem 11 anos, o Josué tem 5. Passam-se algum tempo, essa Deus não usou profeta nenhum, ele falou comigo mesmo. Ele disse, vou te dar outro. Sabe por que o nome do meu filho é Josué? Não foi porque eu escolhi, não. Foi o próprio Deus que mandou eu dar o nome dele. Da menina, minha esposa escolheu. Ficou para ela, se é uma menina, tu escolhe. Se for um menino, sou eu. Quando veio o menino, eu disse, Deus, eu não quero escolher. Dá o nome do meu filho, o nome que tu quer, o que tu fizeste nessa casa. E um dia na madrugada, eu em oração, falando com Deus, ele disse, o nome do teu filho é Josué, porque na tua casa entrou salvação. É por isso que você vai me ver dando um pulo na igreja, dando glória a Deus, adorando. Eu podia passar a noite toda te dando testemunhos de experiências com Deus, mas sei que você tem as suas. Você nunca vai me ver num culto calado. Você vai, esse cara é doido, ele está gritando. Não, eu sou doido por Deus. E como eu não vou abrir a minha boca para adorar esse Deus maravilhoso? Aleluia! Vai haver um derramado do Espírito. Vamos lá. Eu já li 37, 13 e 14. Já, né? Então vai para 39, 29. Ezequiel 39, 29. Diz assim, olha o que é que acontece. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Eu quero ser boca profética para ti essa noite. Continua adorando, continua buscando, continua clamando, continua fazendo a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque vai haver um derramado Espírito dele na tua casa, na tua família. E todos irão dizer, só o Senhor é Deus. Eu creio em cada palavra que eu ministro. Eu creio em cada palavra deste livro. Não estou te falando isso para engrandecer o meu nome, não. Eu estou te dizendo algo do que eu vivo a cada dia. Por quê, pastor? Porque eu creio num Deus que todo o poder está nas mãos dele. Glória a Deus. Eu falei ainda agora o nome de uma irmã ametista, vocês lembram? Meu filho com 5 meses da entrada em um hospital, não conseguindo respirar, e foi para uma UTI, 5 meses de nascido. Naquele dia, o inferno se levantou e disse para mim, ele não sai daí, tu vai enterrar o teu filho. Eu desci para o estacionamento do São Domingos, como todo pai, chorando, vendo a minha esposa entrar com meu filho cheio de aparelhos numa UTI, uma amiga dela que entrou junto com ela, que elas são da área da saúde.
E eu desço, a minha filha devia ter 5 anos nessa época, a diferença de um para o outro é 6 anos, e uma menina que eu criei ela dos 10 anos até os 18, ela saiu já lá de casa, já está casada, já tem a família dela, mas ela viveu comigo dos 10 aos 18 anos, trouxe ela da cidade de Itapecuru para estudar, e nós 3 descemos, eu me ajoelhei no estacionamento no fundo do São Domingos, cheio de pedra, eu não estava nem sentindo era dor de nada, depois eu olhei, meus joelhos sangravam, e eu olhei para os céus e disse assim: Satanás, tu pode dizer o que tu falar, mas o Deus que me fez a promessa é o Deus que cumpre ela até o final. E vou te dizer mais uma, em alto, isso eu não falava em pensamento não, eu falava em voz alta. E se por um acaso algo acontecer com meu filho, eu vou continuar dando glória a Deus, eu vou continuar dando a honra. Pensas tu que eu vou deixar o meu Deus? Negativo. 4 dias depois, meu filho está saindo da UTI, e a irmã ametista me encontra no hospital. Antes, meu filho ainda não estava saindo. No outro dia, na segunda, isso era um domingo, na segunda ela me encontra, lembrei agora, e a mãe dela tinha dado entrada, e a mãe dela pelos médicos já iria morrer. Ela disse: pastor, minha mãe está aqui. Ela nem me perguntou o que eu estava fazendo na UTI. Minha mãe está aqui, os médicos despacharam a minha mãe. Eu disse: vamos lá. Eu não sei nem se eu contei para ela depois que naquele dia eu estava com meu filho na UTI também. Quando eu cheguei, a mulher está cheia de aparelho, está lá, uma equipe médica ao redor dela. Depois aqueles médicos saíram, ficou eu e a irmã ametista, e nós fomos orar. Eu disse: Senhor, tu me trouxe aqui, e eu creio em milagre, e essa irmã vai dar culto e ação de graça pela vida da mãe dela, e ela vai sair desse hospital em teu nome. Glória a Deus. 30 dias depois, está acontecendo o culto em ação de graça. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu só quero te dizer uma coisa nessa noite. Por que você está calado diante das circunstâncias que estão na tua frente? Deus te trouxe essa noite para dizer para você: profetiza, profetiza, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Quer ver a glória de Deus? Faz o que Ele está mandando. Eu não vim aqui para alegrar teu coração, nem vim para dar um ânimo para ti, não. Eu vim aqui para trazer um recado de Deus para a tua vida, e para dizer aquilo que Ele colocou no meu coração para eu trazer para você. Você pode ficar sobre seus pés. Quando a palavra vem de Deus, a sua boca, dela vai sair uma palavra profética. Vai haver restauração na terra e restauração espiritual. Vai acontecer aquilo que foi profetizado, e haverá vida, renovo e um derramar do Espírito. O que você tanto anseia para a tua casa, para a tua vida e para a tua família? Você quer colocar diante de Deus agora? Coloque diante dele agora. Fale com ele aí agora. Pastor, eu quero que o meu casamento seja restaurado. Coloca para ele agora aí. Pastor, a minha família um dia esteve na presença, todos, mas alguns saíram. Eu quero ver de novo aquela mesa onde nós ficarmos todos juntos te adorando a Deus, onde nós ficarmos todos juntos falando com Deus. Abre a tua boca agora. Pastor, na minha casa quando eu chego é só contenda, é só discórdia. Abre a tua boca agora. Profetiza. A nós pastores, nós sabemos que a caminhada não é fácil, mas Deus diz assim: a quem muito é dado,
vai ser o quê? Cobrado. Às vezes nós olhamos para um lado e outro e nos vimos sozinhos. Será que isso acontece com os outros pastores ou só comigo? Parece que não tem ninguém para a gente conversar, né? Parece que não tem ninguém para a gente abrir, para falar. Deixa eu falar algo para você. Aqui eu estou falando com os pastores. Deixa eu te dizer, tem sim. E Ele está bem pertinho de nós. Bem pertinho de nós. Quantos já sentiram o toque dele aqui nessa noite? Não precisa ter sido essa noite não, na tua caminhada. Quantas vezes tu já sentiu o toque dele? Eu vou te dizer algo que é só para quem crê. Eu não costumo falar isso não. Se eu já falei isso 2 vezes nesse tempo todinho, foi muito. Eu acho que nem 2. Mas eu vou dizer algo para você. Ele continua tocando. Eu tenho um mistério com meu Deus. Eu digo, Senhor, Tu está comigo? Tu está no lugar? Eu estendo as minhas mãos e digo para Ele assim, me toca, que eu sei que Tu estás comigo. Eu não vou nem dizer para você o que acontece, né? Eu sinto o toque nas minhas mãos. É por isso que eu abro a minha boca e falo quando Ele manda. E eu quero dizer para você que Ele está aqui. Por quê? Porque Ele já tocou. É para quem crê. Não vai ser só o marido da irmã que vai entrar aqui não. E ela abriu a boca dela e disse que ele está nas drogas. Ela mesma falou. Está na bebedeira. Mas o que é impossível para Deus? Nada. O mesmo Deus que me deu filhos que a medicina disse que não teria, é o mesmo Deus que resgata. Agora Deus só manda eu te dizer assim, ó, não toca naquilo que eu estou tratando. Agora a senhora pergunta para Deus se foi Deus que falou comigo, se ainda estiver na dúvida. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te dou honra e glória, louvor e adoração. E te agradeço porque o Senhor tem se manifestado no meio desta igreja. Eu te agradeço porque aqui há pessoas que têm te servido e te adorado, muitas das vezes se arrastado, sem força para chegar na tua presença. Tem pessoas aqui que às vezes dizem para Deus assim, Senhor, a minha vontade é só de parar. Eu não consigo mais. Mas sabe o que Deus mandou dizer para você essa noite? Que Ele é o teu socorro. Ele é o teu refúgio. Bem presente. Vou repetir para você. Bem presente no meio dessa angústia. Vou te fazer mais um pedido, meu Deus. Renova aqueles que precisam ser renovados essa noite. Começa a tocar, Pai amado. Há pessoas que fazem tempo que não têm sentido a tua presença, que estão aqui. Meu Deus não é cagueta não, mas Ele revela. Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido de ousadia. Começa a tocar agora. Toca, para que elas sintam aquilo que elas têm pedido a Ti. O derramar do teu espírito, conforme Ezequiel viu no vale de ossos secos. Toca, Espírito. Enche a congregação. Enche a congregação. Cadê o irmão do teclado? A Ele a glória, meu irmão.
Essa não é difícil. A Ele é a glória. E se você está ligado no Espírito, eu já ia encerrar, mas já falei para você que eu sou obediente a papai. Se você está ligado no Espírito, enquanto nós estivermos adorando, Ele vai começar a tocar em pessoas aqui. E você vai sentir aquilo que você não tem sentido há algum tempo. O que é, pastor? É o vento do Espírito soprando neste lugar. Porque haverá renovo, restituição, restauração. Oh, glória a Deus. Derrama da tua Shekinah, Senhor. Espírito Santo, o poder é teu, a honra é tua, a glória é tua. Tu tens a primazia.